Salve, salve galera e sejam muitíssimo bem-vindos ao canal Música Café. Eu sou o Antenor, o papo hoje é sobre áudio e eu vou falar para vocês o que eu achei do stack da Schiit Audio, que é a combinação do Modius com o Magnus. Deixa eu agradecimento ao apoiador Rodrigo, que mandou esse stack somente para review. Ele não disse nada que pudesse tendenciar aqui, não disse para falar bem ou mal. Aqui vocês vão ver somente as minhas sinceras opiniões sobre esse sistema. E aproveito também para chamar ele para minha campanha lá no Apoia-se, vou deixar o link aqui embaixo. A campanha tem ajudado pra caramba a continuidade do trabalho e o crescimento do canal. A Schiit é uma estreante aqui no canal e apesar de eu já ter tido alguns equipamentos da Schiit no passado, eu não cheguei a fazer review de nenhum. E ela é uma empresa americana, ela tem fábrica, se não me engano, no Texas e na Califórnia. Ela foi fundada pelo Jason Stollert e o Mike Moffat, que se orgulham muito de produzir equipamentos muito competitivos em solo americano. E ela foi fundada por volta de 2010 e ela tem um propósito muito básico de trazer equipamentos de áudio, DACs, amplificadores, a um custo acessível sendo produzidos em solo americano, para competir mesmo com os equipamentos chineses que chegam a preços bem mais baratos no geral. E é interessante que eles fazem um esquema de reduzir assim, a cadeia de distribuição. Então, quando você vai comprar alguma coisa da Schiit, você vai encontrar direto no site deles. Então, tipo assim, eles evitam o distribuidor, evitam o lucro do revendedor. Eles mesmos têm a cadeia de produção, distribuição e venda para o consumidor final. No próprio site lá da Schiit, vou deixar linkado aqui embaixo para quem tiver interesse. E essa filosofia é interessante porque você realmente consegue reduzir o custo para o consumidor lá na ponta final. E esse nome deles é muito interessante porque é algo que remete a merda em inglês, né? Schiit é merda em inglês. E pelo que eu já li, esse nome surgiu por causa de um dos fundadores que tinha a Schiit como projeto paralelo, né? Ele ia todo dia pro porão de casa lá, mexendo nos negócios dele. E ele sempre falava pra mulher dele, eu tenho um monte de merda pra fazer lá embaixo. Espera um pouco, eu tenho um monte de merda pra fazer, tá cheio de merda pra fazer lá embaixo. E aí a mulher dele falou, pô, já que você só tem merda para fazer lá embaixo, então chama essa empresa logo de merda. E aí acabou colando e virou esse nome, Schiit. E além de produto deles é bem ampla, vai desde um amplificador e DAC bem baratinhos ali de $100 até DACs bem sofisticados, tipo o Yggdrasil, que custa $2.200, então tem para todos os gostos e todos os bolsos. E os nomes dos produtos da Schiit estão ligados à mitologia nórdica. Então você tem, por exemplo, o Valhalla, Bifrost, o Ragnarok e por aí vai, tem diversos nomes ali, Jotunheim. É legal, traz ali, remete a alguns aspectos da mitologia nórdica. Eu acho uma maneira descontraída de batizar os produtos. E esse stack Magnus Modius custa ali $400, são $200 cada peça, e se trata de um DAC balanceado com um amplificador também para fones de ouvido balanceado, sendo Modius um DAC do tipo Delta Sigma, e para quem não souber o que é isso, se tiver curiosidade, eu fiz um vídeo, vou deixar linkado aqui para quem tiver curiosidade. Ele é bem simples, traz poucas características ali, tirando uma entrada AS, que eu vou explicar lá na frente, na parte em que eu detalho mais isso, mas ele é super simples, é somente um DAC Delta Sigma balanceado, né, com a saída analógica balanceada e também single-ended, e o Magnus é um amplificador para fones de ouvido super potente, também balanceado, que é um upgrade direto do stack da Schiit Mod e Magni. E esse nome deles é meio que uma brincadeira para dizer que é um upgrade direto do Magni e do Mod, que tem a ver com o imperador romano Magnus Maximus. E aí eles falaram, já que é um amplificador e um DAC que vem direto do Magni e do Mod, então vamos chamar de Magnus e Modius. Aí ficou batizado assim. Então não tem nada a ver também com a mitologia. E é só uma brincadeira mesmo para dizer que eles são um upgrade do Magni e do Mod. O que eu mais gostei neles é que o sistema todo opera sem aquecimentos relevantes. Então você deixa eles ligados ali por bastante tempo e não fica nada quente, é super tranquilo, não é um sistema que esquenta. Tanto o Magnus quanto o Modius fazem stack com outros produtos da Schiit. Você tem como exemplo aqui o Lear, o Jotunheim também, o Asgard, se não me engano. Todos eles fazem stack com um ou outro, com o Magnus ou o Modius, porque as medidas ali são parecidas, então você consegue empilhá-los e parece que faz parte de um sistema ali, da mesma família de sistema. O Magnus tem potência suficiente para basicamente todos os fones do mercado, então realmente é um amplificador muitíssimo potente. E eu também gostei que o Modius não precisa de uma fonte extra externa, somente a USB ali já energiza o sistema dele. E o que eu menos gostei é que eu achei que o Magnus poderia ter um LED frontal ali só para indicar que está ligado mesmo, porque é um equipamento que é fácil de esquecer ligado, porque ele não tem nada que indica que está funcionando. Ele tem um LEDzinho lá dentro, depois eu vou mostrar no detalhamento, mas não tem nada que indica que ele está funcionando, então é muito fácil você esquecer ligado e largar para lá. E eu achei que a saída de amplificação do Magnus também pode ser um pouco perigosa para alguns sistemas, porque
ela não tem limitação em tensão de linha, né? O que normalmente você tem em pré-amplificadores é que quando chega na tensão de linha, acabou, é o máximo dele, ele vai de 0 até 2 ou 4 volts se for single-ended ou balanceado. Nesse caso, ele vai até muito alto e isso pode danificar, inclusive, a entrada de alguns equipamentos, então é importante prestar atenção quando você usá-lo como pré-amplificador. Vamos então falar da qualidade construtiva do stack da Schiit. E vocês podem ver aí que ele, apesar de simples, é super robusto. Quem já teve algum equipamento da Schiit, tipo o Magni mesmo, ou o Mod, ele é basicamente um Magni e um Mod comprido. Tá? O Mod e o Magni seria tipo, sei lá, 60% do tamanho deles. Em altura eles são bem parecidos com os irmãozinhos menores. E aí, assim, chassizão de alumínio, bem robusto e tal, bacana, bem feito pra caramba. Aqui na frente do Magnus a gente tem as duas saídas analógicas, né, os botõezinhos de controle de ganho e de controle de entrada. Knob de volume que é ok, não é tipo assim melhor do mundo, mas é bom, é bacana, tem uma certa suavidade. E atrás a gente tem as entradas e saídas aí do amplificador. E o Modules tem também esse chassi simplão aí, bacana, parece que bem robusto, tá? Ele inclusive é leve, eu esperava um equipamento mais pesado pelo tamanhão dele, mas ele é bem levinho. E a gente tem aqui atrás as entradas desse lado e as saídas analógicas desse lado. E aí a gente pode ver que ele tem entradas interessantes aqui que podem ser legais para bastante gente, tipo essa entrada ES, que é assim, normalmente compatível com equipamentos profissionais, então isso é interessante para quem usa esse padrão em algum dispositivo. Tem o coaxial, que também é legal, tem o Toslink ótica e a gente tem a entrada USB. E essa é a porta de energizar o equipamento. Ele energiza via USB de 5 volts ali, então o carregador de celular com cabinho USB, micro USB já liga. O ruim é que é micro USB, que já é um tipo de entrada em desuso, mas assim, funciona, ele vem com um cabinho aqui relativamente simples que dá para operar numa boa. E as saídas aqui a gente tem o parzinho balanceada, XLR, e o parzinho não balanceada, RCA, bem padrão. E esse botãozinho aqui na frente dele, vou mostrar mais na frente, ele controla somente qual entrada que ele vai usar naquela hora. E assim, bem robusto, um troço que parece que vai durar muito, o chassi é meio que tem uma pintura aí, acho que é eletrostática, então é bacana, é super, sabe, tem uma pegada realmente robusta e os dois são mais ou menos parecidos em qualidade construtiva. Sobre as especificações técnicas do DAC, o Modules, eu vou deixar o quadrinho aqui como sempre, quem quiser dar aquela pausada no vídeo e confere. E o que eu posso destacar aqui é que ele é baseado no chip da KM, o AK4493. Tá? A interface USB dele não é aquelas XMOS, não é daquele tipo comercial padrão que você encontra em muitos equipamentos, não. Ela foi desenvolvida pela própria Schiit, então é um design proprietário deles aí na interface USB que também é bastante interessante. E ele tem tensões de saída de linha padrão aqui de 2 volts RMS na single-ended e 4 volts RMS na balanceada. E como falei anteriormente, tem entradas digitais aqui AES, SPDIF coaxial, SPDIF Toslink e a USB, todas digitais, tá? Com essa portinha também micro USB para energizar o equipamento. Ele não é tão bom assim com formatos, ele suporta somente formatos PCM a 24 bits 192 kHz, então para quem curte formatos tipo DSD, por exemplo, esse equipamento aqui não vai servir legal. E é interessante que ele é bem leve, ele pesa somente 900 gramas e pelo tamanhão dele faz parecer que vai ser um pouco mais pesado, mas na hora que eu peguei eu realmente assustei, ele é bem levinho. Já o Magnus, de novo, vou deixar o quadrinho aqui na tela, quem quiser dar aquela pausada e confere. E o que eu posso destacar aqui é que ele tem entradas analógicas, tanto balanceadas quanto single-ended, e ele tem saídas também que funcionam como pré-amplificadores para quem precisar. E as saídas dele é uma de 6,35 mm aqui, não balanceada, e a XLR balanceada. E ele tem uma potência que é incrível, é sensacional. A 16 ohms ele tem 6 watts na balanceada, a 32 ohms 5 watts. Isso é potência suficiente para tocar qualquer fone do mercado, basicamente. Talvez não toque aqueles Near Field Speakers, não sei, nunca pude testar um aqui, tipo a KG-K1000, aquele Raal. Então, não pude testar nenhum desses, mas talvez até toque, tá? E na single-ended não tem tanta potência assim, mas também é boa. A 16 ohms ele tem 2.2 watts RMS por canal e a 32 ohms ele tem 2 watts. Então assim, também vai tocar basicamente quase todos os fones do mercado na single-ended, tá? Ele tem uma impedância de saída muito baixa, o que significa que o circuito é feito com qualidade, é menos de 1/10 de ohm em cada saída. E ele também, assim como o Modules, pesa somente 900 gramas e tem também as dimensões
iguais. E por fim ele é alimentado por essa fonte externa aqui, que mais parece um tijolinho, que não fica muito legal na parede não, mas funciona bem. Vamos então agora falar das funcionalidades e da experiência de uso com eles. O Modules é super simples, ele não tem muitas features, ele não tem Bluetooth, não tem tipos especiais de decodificação, filtros diferenciados ou qualquer coisa do tipo. Ele é um DAC que já vem pronto com o filtro que a própria Schiit implementou sem a possibilidade de alterar ou de trazer alguma cor para o som. E vou ligá-lo aqui na porta de energização só para vocês verem que ele acende essa luzinha. E essa luzinha simplesmente indica onde que está a entrada. É simplesmente o seletor de entrada. Então você aperta, ele altera e aí para quem tiver dúvida tem lá no manual qual a entrada que é qual, mas o símbolo é mais ou menos intuitivo. Então a primeira é USB, a segunda é a óptica Toslink, a terceira é a coaxial e a quarta é o AES. Então o símbolo parece mais ou menos aqui com a carinha de cada entrada. E quando você usa a própria USB, você não precisa energizá-lo também, tá? A própria tensão da USB de 5 volts já energiza o bichinho. E aí, como medições aqui, eu obtive na saída de linha dele 1.9 volts na single-ended e 3.85 na balanceada, o que está mais ou menos de acordo com o que a Schiit afirma. E esse dispositivo aqui ele não funciona como pré-amplificador, tá? Ele tem tensão de saída aqui fixa, não tem como ajustar, então ele vai funcionar mesmo só como um DAC de mesa ou com um stack junto com algum integrado ou qualquer coisa do tipo. Já o Magnus, ele tem assim, o funcionamento dele para mim não foi tão intuitivo assim. Primeiro que ele não tem nenhum LED, então você olha aqui na frente dele, você não sabe se está ligado, se está desligado, se você esqueceu a chavinha aqui virada, né, que a chave também é na parte de trás. Então a chave dele você liga aqui, deixa eu ligar aqui para vocês verem. Então plugado aqui, quando eu ligo a chavinha aqui atrás, na frente mesmo ele não tem nenhum LED, tá? Depois eu descobri que ele tem um LED aqui em cima, que é da própria placa, não sei se está dando para ver na câmera. Mas é um LED da própria placa e não é fácil você ver quando ele está lá na sua mesa, no seu desktop. Então, acho que realmente faltou um LED aqui, a possibilidade de esquecer o ligado é muito grande. Então, ele não tem nada que indique que ele está ligado, que seja evidente. Então, é um ponto a se ter atenção, porque você pode esquecer ligado. Mas, em compensação, não tem nenhum LED enchendo o saco quando você está ouvindo música no escuro. O funcionamento dele não é tão intuitivo assim, porque você tem aqui duas entradas, né? A balanceada, não balanceada. E esse switch aqui é o que você escolhe, a balanceada e a não balanceada. E aí, quando ele está para dentro, ele está na single-ended e para fora é balanceada. E esse é o switch de ganho, que quando está para fora é o ganho alto e para dentro ganho baixo. É assim o funcionamento dele. E aqui você regula o volume. E aí eu pude medi-lo, ele tem um balanço excelente de canais, tá? Então não tem nenhum desequilíbrio, nem ali no inicinho da faixa de volume que muitos amplificadores costumam ter. Ele também não tem muito chiado, tá? O ruído de fundo dele é bem baixo, então você consegue ligar ali os IEMs mais sensíveis e ele vai tocar numa boa, sem gerar muito ruído de fundo. Realmente ele tem um fundo bem bacana, bem preto, digamos assim. E aí eu medi ele em circuito aberto e ele gera uma tensão impressionante na balanceada de 17.8 volts em circuito aberto, é muita coisa. E em ganho baixo ele gera somente 4 volts aqui. E na single-ended ele gera em ganho baixo 1.97 volts. E em ganho alto 8.85 volts. É bastante coisa, né? Mas a hora que a gente coloca carga, a coisa muda um pouco de figura. E aí quando eu medi aqui, mas tem que levar em conta que meu equipamento não é tão sofisticado assim, em single-ended ele vai até 7.6 volts RMS antes de começar a distorcer ali em 32 volts, o que dá mais ou menos 1.7 watts. E quando você vai até o máximo, ele gera 8.26 volts, mas ele apresenta bastante distorção, o que chega lá nos 2 watts que a própria Schiit afirma que ele tem de potência, mas aí ele já está distorcendo bastante, conforme eu coloquei na tela as medições que eu obtive aqui no meu osciloscópio. Já na balanceada, quando eu fui medir com carga, eu tive um resultado muito esquisito, então eu prefiro não publicar aqui, porque pode ter sido algum problema no meu equipamento, eu não tive tempo para aferir isso. Mas em circuito aberto realmente a tensão dele é muito alta, então eu acredito que ele chegue na potência que a Schiit afirma, apesar de ser muito alta. Uma coisa interessante aqui é que ele funciona como pré-amplificador, só que ele não tem muito limite aqui atrás, que normalmente os pré-amplificadores chegam no limite da tensão de linha, né, que seria 2 e 4 volts na saída. Só que quando você mexe na chave de ganho, ele sobe a tensão proporcionalmente também lá atrás,
no preamplificador. Então é importante ficar esperto, porque às vezes está ligado num power lá do outro lado, e aí você coloca tensão demais na entrada do power, você pode danificar algum equipamento ali na entrada, não é muito interessante, então é importante ter isso em mente. Bora então falar do som desses carinhas, que é o mais importante, e primeiro eu vou falar do Magnus, que é mais fácil, mais tranquilo, e ele é um bom amplificador com uma sonoridade neutra, uma boa apresentação, uma potência que é realmente extraordinária. Difícil de acreditar num equipamento de $200 que tem um tamanho relativamente pequeno. E para ficar perfeito para mim, eu acho que ele poderia ter transientes um pouquinho melhores, sabe? Ele não é a última palavra em transientes, também seria exigir demais de um amplificador de $200, mas isso traria para ele uma resposta um pouquinho mais detalhada, talvez mais de referência e tal. Mas ainda assim, ele é um amplificador nessa faixa de preço quase imbatível, com muita potência para entregar, e mesmo naqueles planares que gostam muito de corrente, ele entrega muito. Então, realmente é um amplificador muito legal. Então, se ele tivesse transientes um pouquinho melhores, ele traria ali, às vezes, um punch mais pronunciado, né? Traria mais detalhamento. Mas, de qualquer forma, nessa faixa de preço, ele é realmente muito bom e é um amplificador excepcional. E essa potência dele impressiona. É muito provável que alguém que pegue esse amplificador aqui e assim, não queira ficar subindo em termos de fonte, né? Pegando fontes mais caras, mais sofisticadas, isso aqui seja o suficiente para trocar basicamente qualquer fone que o cara colocar na coleção dele. Agora vamos para o Modius, que é um pouquinho diferente. E nos testes de escuta com ele, eu notei um certo colorido, principalmente em vozes, tá? E um pouquinho mais de atividade na região aguda. Eu fiquei um pouco intrigado com isso e fui medir. E aí, quando eu medi, eu fiz um swipe nele, né? Quando você faz um swipe, você pega uma frequência ali 20 Hz e vai aumentando ela em somente um seno, né? Com uma frequência única, e vai subindo essa frequência até 20, 25 kHz ali. Só que isso nem sempre representa o que o equipamento está respondendo, porque o som é uma onda bastante complexa, né? Você tem vários transientes diferentes ali, é um formato de onda completamente caótico, não é um seno puro. E eu medi ele, vou colocar na tela aí para vocês verem, e ele ficou bem flat, bateu com o meu equipamento que eu meço de referência aqui. E eu pensei, mas como que eu estou percebendo esse brilho a mais, né? Ele deveria ter uma atividade maior na região aguda. Então eu resolvi medir usando um ruído. E aí, quando eu usei o ruído, eu percebi que à medida que a frequência ia aumentando, ele vai aumentando a atividade na região aguda e vai tendo ali uma certa oscilação na resposta em frequência. Eu não sei muito bem o que pode estar causando isso, mas talvez seja uma certa distorção causada por intermodulação. A distorção por intermodulação é aquela que é uma distorção não harmônica. Porque a distorção harmônica, ela vem dos múltiplos inteiros de frequências fundamentais. Então você tem, por exemplo, ali uma frequência de 1 kHz, que é o padrão que a galera usa para medir fontes, e as harmônicas vão ser 2 kHz, 3, 4, 5, são múltiplos inteiros, né? Se você tivesse 500 Hz, por exemplo, você teria 1000, 1500 e por aí vai. Essa é a distorção harmônica. E a distorção que não é harmônica, no caso a de intermodulação, ela pode surgir por diversos motivos. Normalmente pode ser algum tipo de interação entre os componentes dentro do próprio equipamento. Não é algo exagerado, mas me parece que é isso que causa essa percepção maior de brilho ali, de atividade maior na região aguda, que eventualmente traz até um certo colorido, uma diferencinha ali. Você percebe em vozes mais agudas, você percebe em instrumentos de sopro principalmente mais agudos. E assim, é sutil, mas ela existe. Eu escutei aqui, fiquei intrigado e acabei conseguindo obter essa medição usando o meu equipamento aqui, que é bem mais simples. E eu imagino então que seja isso. Então ele tem um pouquinho de atividade maior ali na região aguda, principalmente por causa dessas distorções que ele vai trazendo, e ela vai sendo aumentada ao longo do espectro. Mas é um DAC que é majoritariamente neutro, ele traz eventualmente um mínimo colorido ali nessa região mais aguda, mas eu acho que para muita gente vai passar desapercebido. E assim, ele é bom, vai funcionar na maior parte dos casos, faz um stack muito legal com o Magnus. Em termos de som, ele é muito bom e eu acho que atende muito bem a proposta. Vamos então para a conclusão, gente. O stack Magnus Modius da Schiit é muito interessante, ele tem uma construção bem parruda, eu acho que vai durar por bastante tempo. Falando somente do amplificador do Magnus, eu gostei muito dele, eu acho que ele abarca aí
uma gama incrível de fones, desde IEMs bem sensíveis até os fones ultra exigentes, tipo um HS6, e talvez ele toque até um AKG K1000, não pude testar porque eu não tenho aqui, mas ele é extremamente potente. Eu gostei do que ele entrega aqui, é um amplificador muito bom e para muita gente eu acredito que seja definitivo. É um amplificador balanceado, entrega uma potência muito boa, não tem um consumo muito grande de energia, não é grande, não ocupa tanto espaço assim na mesa, né? Ele é um pouco mais avantajado sim, mas você vê que não é um dispositivo imenso. Então ele vai ficar numa boa, não consome tanta energia assim. O contra aqui é só a fonte dele, que não é interna, então você tem que colocar aquele tijolão de parede, mas também para mim está ok. Eu acho que é muito bom. Já o Modules, ele é um DAC que é ok, não é nada assim demais, mas também não é nada de menos. Nessa faixa de preço ele está bem ok. Eu acho que, diferentemente do Magnus, que para mim seria um amplificador definitivo para muita gente mesmo, por abarcar esse grande número essa grande faixa de potência, o Modules ele falta features, né? A gente tem vários DACs no mercado aí interessantes que tem, por exemplo, o Bluetooth, que tem conseguem suportar formatos diferentes, né? Áudio de alta resolução, tem o MQA que muita gente gosta, tem o DSD. O Magnus ele suporta somente o PCM até 24 bits. Eu sei que a maior parte, a esmagadora maioria da biblioteca, da esmagadora maioria das pessoas e todos os streamings tem esse formato, né, como alta resolução. Então, nesse aspecto ele é interessante, mas ele falta features, né? Ele poderia ter coisas como, por exemplo, funcionar como amplificador, poderia ter um Bluetooth, né? Talvez um display informativo. Acho que além de agregar na estética, pode melhorar a usabilidade do equipamento. Então assim, ele é um DAC super seco. Eu acho que para quem quer um DAC puro, ele é muito interessante, serve muito bem, apesar de não ter o Bluetooth, mas eu acho que pouca gente usa muito o Bluetooth de mesa, do dispositivo de mesa, né? Para isso existem outros equipamentos que são mais interessantes, mas de qualquer forma, em competição com outros, por exemplo, do mercado chinês, que normalmente agregam bastante característica, esse aqui deixa um pouquinho a desejar. Mas, de qualquer maneira, é um equipamento também que tem uma construção muito robusta, entrega uma sonoridade que é bastante ok, e para mim só falta isso mesmo. Então, no final das contas, ele é um stack muito bom, que eu acho que vai funcionar para a maior parte das pessoas, e num preço que é realmente bastante atraente. Tá legal, pessoal? Essa foi minha visão sobre o stack da Schiit Magnus mais Modules. Quem curtiu, deixa aquele joinha bacana. Quem está gostando do trabalho, considere se inscrever no canal Música Café. Um abração, até a próxima e valeu!